E aí, meu povo, eu sou o Vamos Destruir, professor de linguagem e redação. E estou aqui no terceiro episódio do famoso Destruindo a Competência 1. Vocês estão amando, eu espero que vocês estejam amando, porque se eu não gravo mais nada, tô revoltado. Juan, grava aqui meu celular, que fiz um resumo pra esse povo, tá discreto, viu? Nada demais. Gente, presta atenção. Hoje eu trouxe um assunto chamado colocação pronominal. Vocês amam usar pronomes? Eu amo. Dentro do texto, o uso de pronomes é quase que rotineiro. Tu sabe o que eu tô falando. Observa assim. Olha assim. Não se pode, tá? A gente normalmente usa muito sim, né? Os outros que vão trazer algumas personalidades, como por exemplo a primeira pessoa, a segunda pessoa, a gente esconde um pouquinho. Até porque a gente não pode trazer elementos que tragam personalidade para a redação. Deixa eu te resumir. Próclise é quando tu vai usar esse pronome antes do verbo. Ênclise é quando tu vai usar depois do verbo. E mesóclise, no meio. No meio. A redação tem essas loucuras. Mas na redação não. É gramática. A gramática nos traz essas peculiaridades. Mas, gente, preste atenção nessas dicas. Eu juro que eu não vou ser muito longo. Vou te dar 7 dicas, 7 ímãs que puxam próprio. Para começar a nossa brincadeira aqui, tá? São 7 palavras que puxam esse pronome. Lembrando que eu tô falando da relação verbo, pronome, tá? Pronome oblíquo. E este verbo vai ter uma ideia de antes, tá? No caso, o uso desse pronome. Antes, depois e no meio. Ô, Felipe, eu uso isso assim com as vozes na minha cabeça. Tu usa? Não, tem regra. Presta atenção. Próclise é quando é antes. Existem 7 ímãs que puxam próclise. Primeiro, anota. Bota aí. Palavras negativas. Não se pode... Tá? Palavras negativas puxam próclise. Segundo, tá? Advérbios. Ontem se falou... Tá? Advérbio, tá? Deixa eu te colocar outra. Eu acho muito válido. Trouxe a anotação para vocês. Conjunções subordinadas. Embora se fale, puxa próclise, tá? Pronomes relativos. Que se trata, puxa próclise, tá? Palavras que vão evocar alguém, como se fosse uma espécie de... gritando, chamando alguém. Deus me ajude, Nossa Senhora me socorra. Puxa próclise. Eu acho muito válido, eu gosto muito dessa parte. Quando eu vou falar aqui, perguntas puxam próclise, palavras interrogativas. Quando se trata de energia solar, quando se trata... o Brasil é pioneiro? Interrogação. Ô, Felipe, esse quando dá uma ideia de dúvida, né? Mas parece ser uma ideia de advérbio também. Gente, vocês estão muito inteligentes. Às vezes as regras se misturam, tá? Às vezes tem uma mistura. Mas, sim, quando eu tenho uma pergunta, parece que essa pergunta puxa esse pronome para antes do verbo. E, não menos importante, vocês que são luxuosíssimos, bota aí a fórmula. Povo da produção, bota a fórmula. A preposição mais gerúndio. O pronome tem que ficar no meio. Felipe, eu não escreva assim. Que loucura. Mas, é regra gramatical. Mesmo que você não escreva, talvez venha dentro de uma questão. Mesmo que não venha no Enem, que a gente sabe que não é tanta técnica que é exigida e mais interpretação. Mas, sei lá, vai que tu escrever algo assim, ou que tu veja dentro de uma outra prova, outros vestibulares existem. Meninos, acordem. Em se tratando, preposição em, tratando gerúndio, bota no meio. A fórmula. Em se tratando de saúde pública no Brasil, temos muito a pontuar. Toda vez que tu vê preposição, gerúndio, puxa próprio. Gente, foram 7, acabou a festa. É isso. Peraí. E ênclise, Felipe? Simplesmente é quando o pronome, ele vem depois. E tu já sabe. Já pegou o macete. Primeiro, verbos que iniciam frase. Pode-se, observa-se, tá? Você vai usar dentro do seu texto, né? Mas, se necessário, esse povo tá mostrado, né? Verbo começando frase, não tem imã de próclise, ênclise nele. Preste atenção no seguinte, verbos também podem ser caracterizados como um imperativo afirmativo na ordem, tá? Desse, cumpra-se. Tá bem, tá? Ô, Felipe, mas não é verbo também? Mas a gramática gosta de adicionar informações para o nosso dia a dia, como também verbos no infinitivo pessoal. Gostaria de PTA, enfim.
São 3 casos de ênclise, tá? Verbos iniciando orações, esses verbos sendo imperativos afirmativos, porque se for negativo, puxa a próclise, né? E por último, infinitivo pessoal, tá? Terminados em AR, RR. Tá? Ah, pentear, que luxo, né? Gente, fecha com mesóclise. Tenho certeza que vocês não vão usar deliberadamente dentro de uma proposta redacional, mas você tem que fechar mesóclise se por acaso, dentro da tua conclusão, tu colocar um verbo no futuro. Preste atenção. Acontece mesóclise quando eu tenho um verbo no futuro, eu não tenho nenhum imã de próclise. Tu anotasse os imãs de próclise. Eu vou cancelar essa live, vou cancelar essa aula, não tô anotando nada. Preste atenção. O imã de próclise, ele não existir, o verbo estiver no futuro, por exemplo, se farão condomínios maravilhosos. É errado. Não é futuro. Tem próclise. Não tem próclise, não. Então preste atenção. Tu vai separar o infinitivo. F-A-R. Far. Colocar o hífen. Colocar o pronome no meio. Se. E terminar. Ó. Farão. Se farão. Farão. Esse se, ele vai pro meio. Tu vai separar o infinitivo e colocar o resto que vai sobrar, né? Farcião condomínios, farcião prédios, acho que esqueci a frase, inventei agora. Farcião, bota aí, anota no povo. É assim que tu separa. Primeiro a RRR, depois o pronome e o restinho que sobrar do verbo. Farcião, se farão. Entendestes? É difícil isso? É difícil, é um prédio bem alto, deixa de drama. Gente, vocês vão utilizar isso dentro do texto muito, até porque, quando a gente fala sobre pronome, a gente está falando também sobre questões de impessoalidade, né? Terceira pessoa, a gente vai usar muito dentro do texto. Então, preste atenção. Se tiver imã puxando, próclise. Se tiver futuro, não tem imã nenhum, mesóclise. E se por acaso for um verbo comum, verbo imperativo afirmativo, tá? Ênclise nele. Beijo grande. Fechamos esse episódio.